Ok, pessoal. Então a gente vai agora falar aqui sobre a unidade 10, né? Proporcionalidade, tá? Para iniciar, eu vou fazer uma introduçãozinha. Eu queria deixa eu só verificar se está gravando aqui. Tá. Eu queria que você entendesse o seguinte. Quando eu falo de proporcionalidade, eu estou falando da comparação entre duas grandezas, tá? O que é uma grandeza? Uma grandeza é qualquer coisa que eu posso quantificar, né? Qualquer coisa que eu posso medir. Por exemplo, o tempo é uma grandeza, a quantidade de calorias que eu gasto é uma grandeza, a distância que eu percorro, o valor que eu pago em alguma coisa, tudo que eu posso numerar, né? Quantificar, ter uma quantidade é uma grandeza. Então, grandeza pode ser qualquer coisa que eu consiga contar, tá? Resumindo, é isso. Então, existem infinitas opções de grandezas. Volume, área, peso, tudo é grandeza, tá, pessoal? E aí, quando eu comparo uma grandeza com outra, duas grandezas, né? Quando eu comparo uma com a outra, geralmente elas estão relacionadas de alguma forma, eu posso dizer que existe uma relação de proporcionalidade ou não, tá? Eu posso dizer se existe ou não uma relação de proporcionalidade. Então, quando eu comparo uma grandeza com a outra, eu posso observar três coisas. Primeiro, eu posso verificar que essas grandezas elas são diretamente proporcionais, tá? Diretamente proporcionais. Elas podem ser diretamente proporcionais, tá? Quando é que as grandezas são diretamente proporcionais? Quando, se eu aumentar uma, a outra aumenta na mesma proporção. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma grandeza x, uma grandeza y, aí vamos supor que o valor aqui é 1. Oi? Nitrogênio é comestível? Não. Então eu tenho uma grandeza, eu tenho uma grandeza x e outra y. Eu tenho duas grandezas, x e y. Aí eu verifico que quando x é 1, y é 10. Tá? O valor de y é 10. Elas têm alguma relação entre si. Aí se eu aumentar x para 2, eu verifico que y aumenta para 20. Ó, o que aconteceu? Eu dobrei o x, né, multipliquei por 2 o x, né, ficou o dobro. O y também ficou o dobro. Tá? Se eu aumentar para 3, eu verifico que y vai para 30. Ou seja, quando eu triplico o x, o y também triplica. Por aí vai, ó. Se eu quadruplicar o x, né, for para 4, aqui vai quadruplicar, vai para 40. Se o x for quintuplicar, aqui também vai quintuplicar, vai para 50, tá? Quintuplicar em relação ao valor inicial. Tá? Então, quando isso acontece, quando eu aumento uma, a outra aumenta na mesma proporção, ou se eu diminuir o x, o y diminui na mesma proporção, tá? Ou elas aumentam juntas ou diminuem juntas, quando isso acontece, eu digo que essas grandezas são diretamente, tá, proporcionais. E se eu pegar esses valores aqui e colocar num gráfico, tá? Gráfico aqui x e y, eu vou verificar que isso aqui vai formar uma reta, tá? Eu vou montando aqui os valorzinhos de x, ó, e de y, tá? X e y correspondente, x e y, e vou formando pontinhos aqui, ó. E aí quando eu for ligar esses pontinhos, eu vou verificar que eles ficam reta, tá? Ficam em reta, em linha reta. Eles ficam alinhados. Então toda vez que a gente tem grandezas diretamente proporcionais, se eu jogar esses valores num gráfico, eu vou ter uma reta, tá ok? Outra coisa que eu posso verificar é que y é igual a uma constante multiplicada por x. Tá? Isso é interessante. Para eu achar o y, eu pego uma constante qualquer, k, e multiplico por x. Essa constante ela vai ter um valor específico, é definido, né, constante, mas esse valor vai depender da situação. Geralmente esse valor, o que é o k? Geralmente o k é o valor de y para quando x é 1. Então, nesse exemplo aqui que eu dei, o k seria 10. Ó.
K seria 10. Então, aqui eu poderia dizer que eu poderia escrever essa relação aqui como y igual a 10 vezes x, por exemplo. Tá? Onde o K aqui é 10, porque o K é sempre o valor de y para quando o x for unitário. Tá? Ok? Só um exemplo aqui. Aí, quando eu comparo grandezas, pode acontecer também delas serem inversamente proporcionais, tá? Inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, ela é o oposto da diretamente. O que acontece? Nas inversamente proporcionais, quando eu aumento o x, o y faz é diminuir. E se eu diminuir o x, o y aumenta. Ou seja, eles andam em direções contrárias. Tá? Eles andam em direções contrárias. Certo? Eles andam em direções contrárias. Então, por exemplo, tem aqui uma grandeza x qualquer, uma grandeza y. Aí vamos supor que quando x for 1, y é, sei lá, 30. Quando o x for 2, ó, se eu dobrar o x, eu dobrei para 2, né? Multipliquei por 2 o x. O y, ele não vai multiplicar por 2 como aqui. Ele vai dividir por 2, ou seja, ele vai ficar a metade. Se eu triplicar o x, o y vai dividir por 3. Ó. Eu multipliquei aqui por 3, aqui faz é dividir por 3. Então, aqui vai ficar 10, tá? Ou seja, fica a terça parte. Se eu multiplicar o x por 4, né? 1 vezes 4 é 4. Então, se eu multiplicar o x por 4, o 30 faz é dividir por 4. Então, vai ficar 7,5, ou seja, fica a quarta parte. Certo? Então, tudo que eu fizer com o x, o y vai ser o inverso. Vai ser o inverso. Se eu multiplicar por 10, aqui divide por 10. Aí, se eu dividir em cima, o y multiplica, ou seja, eles são opostos, né? Eles são inversos, é uma relação inversa. Tá? Então, quando isso acontece, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu jogar isso aqui no gráfico, será que vai ficar uma reta? Não. Nesse caso, as grandezas inversamente proporcionais, quando eu jogo no gráfico, elas ficam, tipo uma curvazinha assim, ó. Tá certo? À medida que o x aumenta aqui, o y vai diminuindo, tá bom? Isso que acontece com elas. E tem também uma fórmula, né? No caso aqui, ao invés do k multiplicar pelo x, ele faz dividir, né? K dividido por x, certo? Essa é a relação entre grandezas inversamente proporcionais. Tá? No caso aqui, o K ele seria 30. Ó. Por quê? Porque o K é sempre o valor quando x é 1. Então, o K aqui seria 30. Então, essa fórmula aqui ela seria 30 sobre x. Então, para eu achar o valor de y, eu pego 30 e divido por x. Tipo, se o x for 2, então 30 dividido por 2, 15. O y é 15. Ó. Se o x for 3, 30 dividido por 3, 10. O y é 10. Então, essa fórmula vai me dizer qual é o valor de y, dependendo do valor de x. Tá? E por último, quando a gente compara grandezas, a gente pode ter grandezas não proporcionais, que é quando ela não é nenhuma daquelas duas ali. É tipo, ela pode, quando eu aumento uma, a outra pode tanto aumentar como diminuir, tá? E nunca vai ser na mesma proporção, tá? Nunca vai ser na mesma proporção. Então, se por exemplo, aqui é 1, né? Aí eu dobro aqui para 2, ó. Aí aqui é 1, vamos supor que aqui é 10. Eu dobro para 2, então esse valor aqui ele pode diminuir ou aumentar, só que não vai ser na mesma proporção. Nem vai ser 20, né? Porque se fosse 20, seria o dobro também. E nem vai ser a metade, né? Porque se fosse a metade, seria inversamente. Então, vamos supor que aumenta para, sei lá, 12, ó. Ou seja, de 10 para 12 não é o dobro. Aqui dobrou, aqui não dobrou, tá? Aí aqui vai para 14, sei lá, aqui vai para 16, então não está aumentando na mesma proporção. Então, é não proporcional.
Ou então se aqui dobrou, aqui quadruplicou, ó, é uma proporção diferente, tá? Então quando isso acontece, eu tenho grandezas não proporcionais. E aí não vai ter nem fórmula e nem vai ter gráfico, tá? Elas são não proporcionais. Então, pessoal, aí eu fiz aqui uma introdução, né? Esse vídeo aqui tá com 10 minutos, eu vou encerrar esse vídeo aqui. E daqui a pouco eu volto pra gente continuar fazendo aqui essas questõezinhas do livro aqui rapidinho, tá bom? Até daqui a pouco.